Bom, dando seguimento, a gente vai fazer agora uma outra mesa redonda que fala sobre valvulopatia com câncer, a visão do cardiologista e do oncologista. E eu queria chamar o Dr. Gelson Mendes, que é um oncologista que está participante em todas as nossas sessões aí de cardio-oncologia, para discorrer um pouco sobre o tema. A gente achou melhor, nesse modelo de mesa, trazer casos clínicos, porque eu acho que você fazer uma aula expositiva, às vezes, né, não agrega esse valor todo. Eu acho que o dia a dia é que vai fazer a diferença, né, Gelson? Obrigada. Vamos lá. Bom dia a todas e todos. Eu vou acrescentar na apresentação da Milena, né? Na verdade, eu sou oncocardiologista, para subverter um pouco o tema. E é muito bacana a gente ver esse movimento que a gente vem discutindo de cardio-onco, talvez já há uns 7 ou 8 anos, né? E várias coisas acontecendo, quer dizer, a sala cada vez mais cheia, cada vez mais pessoas interessadas, a questão da residência de cardio-onco, né? Lá no INC, a questão do rodízio do residente de cardio-onco no INCA. Hoje eu estava vindo para cá e eu encontrei com o Dr. Elcio, lá dos primórdios da cardio-onco. Falei, Elcio, vou falar sobre doença valvar e câncer. Puxa, que desafio bacana. Então, acho que isso é muito legal, isso que está acontecendo, né? Aquele ambulatório que a Milena começou timidamente no INC, e hoje, quer dizer, ela está falando, já está abrindo um turno extra, talvez o outro e outro. Então, é o reconhecimento de um problema que existe, não é um problema inventado, é um problema que existe, e a gente cada vez mais estando mais sensível para isso, e estando podendo oferecer um cuidado diferenciado para esses pacientes, permitindo um tratamento, permitindo a completude do tratamento. Não tem um conflito de interesse a declarar, e a gente tinha combinado de falar em termos de casos clínicos. Então, eu vou apresentar alguns casos bem rápidos, tá? Dentro da visão do oncologista. Então, esse primeiro caso se trata de um sujeito de 62 anos, é um caso de 2013, que, enfim, apresentou uma trombose venosa profunda, foi manuseado na época, inicialmente com heparina de baixo peso, seguido de varfarina. O exame de sangue dele, isso foi em maio, em julho, conforme ele ia fazer o controle da varfarina, veio aquele aumento da TGP, foi feito um exame de imagem do abdômen que evidenciou lesão hepática suspeita. As imagens são meramente ilustrativas, mas era uma lesão expansiva no fígado. A princípio, não tinha outras lesões vistas na tomografia, não tinha adenomegalias, ele não tinha outras queixas. De todo modo, foi procedido uma endoscopia digestiva alta e colonoscopia. O exame de sangue, elevação do CEA, modesta, né, para um cutoff de 5, 10, mas o CA 19,9 bem alto, tá? 1849, quando o normal vai até alguma coisa em torno de 29. Alfa-fetoproteína normal, porque a gente sempre se preocupa com a questão do hepatocarcinoma. E aí começa a sina desse paciente. Foi programada uma biópsia hepática por agulha, né? E ele, na preparação para a biópsia, fez um quadro de um IAM. O IAM foi um eco com hipocinesia apical, foi iniciado na época AS, clopidogrel, mantido heparina de baixo peso, e começou a ficar ictérico. Então, você como clínico que está acompanhando um doente desse, você começa a pensar, puxa, como é que a gente vai conduzir esse caso? A gente optou por fazer um PAF da lesão hepática. Ao invés de fazer uma biópsia por Trucut, a gente optou pelo PAF, pelo risco de sangramento que ele tinha. Ele estava recém-infartado e veio adenocarcinoma, né? Como foi um PAF, a gente tinha pouco recurso de imunocitoquímica, tinha pouco material, então acabou ficando mesmo com um adenocarcinoma provável, tumor com origem na via biliar, provável colangiocarcinoma. Começamos quimioterapia com gencitabina e cisplatina, um esquema, na época, popular para o tratamento do tumor da via biliar, para um tumor de sítio primário indeterminado. Em outubro, ou seja, já tinha feito alguma coisa em torno de 2 ciclos de quimioterapia, ele fez um mal-estar, foi para o pronto atendimento, e dentro da avaliação daquele mal-estar que ele tinha tido, não tinha tido febre, nada disso, mas apareceu uma vegetação na válvula aórtica. Bom, temos mais um problema, né? Um paciente
teve um infarto, um paciente que teve uma trombose venosa profunda, que estava anticoagulado, um paciente com um tumor metastático, aparentemente com uma boa resposta à quimioterapia, mas com essa vegetação na válvula aórtica. Hemocultura, 3 sets de 3 amostras negativas, a gente estava bem interessado em fechar esse diagnóstico de endocardite, mas, enfim, não confirmamos endocardite infecciosa, tinha um dedímero bem aumentado. Foi mantida a anticoagulação e até que saísse o resultado da hemocultura. Foi iniciada a antibiótico terapia, à época com oxacilina e gentamicina, né? Essa também é uma imagem ilustrativa, tá, da vegetação na válvula aórtica. Eu estou sendo bem audacioso mostrando o ecocardiograma na frente de tantos cardiologistas, né? Então a gente passa rápido, eles não têm a chance. E aí vem uma discussão, que é uma discussão bem importante para a gente, que é a questão da endocardite trombótica não infecciosa, a endocardite marântica. Imagino que a gente diagnostique muito menos do que de fato acontece. A gente tem basicamente séries de casos, a gente não tem ensaios clínicos. Eu costumo falar que fazer cardio-oncologia é uma coisa muito arriscada. A gente não está fazendo medicina do New England, que tem um ensaio clínico. Geralmente a gente está se baseando em alguns casos, em poucos casos, em experiência acumulada, porque efetivamente são eventos bastante infrequentes. Endocardite marântica, geralmente associada a quadros de hipercoagulabilidade. A vegetação se caracteriza por uma vegetação estéril, né, composta por plaqueta e fibrina. E a grande chave para o diagnóstico, normalmente, é a embolização sistêmica, com uma grande frequência de AVE, né, como a grande manifestação. Os grandes tumores que causam isso são os tumores produtores de mucina, então, pulmão, ovário e tumor pancreático, biliar e gástrico são os mais comuns, tá? E é um tumor, geralmente, é uma condição subdiagnosticada. Disfunção valvular é incomum, a maioria dos doentes, a grande questão é o fenômeno tromboembólico, tá? As principais válvulas envolvidas, válvula mitral e aórtica, a mitral na face atrial e a aórtica na face ventricular. A gente tem um problema diagnóstico pela performance do ecocardiograma transtorácico, geralmente o eco transesofágico tem um desempenho bem melhor, né? E o grande diagnóstico diferencial com endocardite infecciosa, né? Algumas pistas, comorbidade basal, endocardite marântica geralmente está associada a estados hipercoaguláveis, a doenças inflamatórias. No exame físico, é um exame físico geralmente que domina muito mais os sintomas tromboembólicos periféricos do que os sintomas cardíacos. Hemocultura positiva na endocardite infecciosa, ao passo que na marântica você vai ter um quadro de hipercoagulabilidade relacionado a CIVD. Enquanto na endocardite infecciosa predominam as queixas cardíacas de disfunção valvular, na marântica a gente tem o tromboembolismo recorrente. As vegetações podem ser bilaterais. Do ponto de vista neurológico, múltiplos infartos, múltiplas áreas do cérebro comprometidas. A histologia da válvula, na endocardite infecciosa, um quadro presença de bactérias, um quadro inflamatório. No quadro da endocardite marântica, geralmente você vai ter uma vegetação estéril, com pouca reação inflamatória, e não responde à antibiótico terapia. Então, esse é o primeiro tema que eu achei importante. O segundo caso é um outro caso que a gente vai ficando velho na oncologia, a gente começa a acumular esses casos antigos e depois começam a ter os problemas, né? Então, aquilo que foi perguntado, a cardiotoxicidade pode acontecer depois? Pode. Então, o paciente oncológico é um paciente que eu costumo falar com os doentes o seguinte, olha, sempre que você for ao médico, fale para ele, olha, em 2015 fui tratado de um tumor disso, de um tumor daquilo, porque muitas das vezes vai ser a grande chave que a gente vai ter para fazer o diagnóstico. Essa é uma moça, né, que fevereiro de 25 começa com dispneia aos esforços.
na avaliação clínica dela, o ecocardiograma mostrando espessamento do folheto da válvula mitral com estenose severa e a contratilidade preservada. O exame laboratorial não mostrava nada assim de muito diferente, mas ela contou para a gente que ela tinha tido uma história de doença de Hodgkin, subtipo esclerose nodular, que é o mais comum, estadio 2BX, ou seja, tinha doença do mesmo lado do diafragma, 2B com os sintomas B, ou seja, febre, sudorese noturna, X, uma massa de mais de 8 centímetros, essa moça tinha uma massa mediastinal. E como é que se trata a doença de Hodgkin? Quimioterapia com esquema ABVD, um esquema popularíssimo para tratar a doença de Hodgkin, que conta, o A é a adriamicina, a nossa antraciclina, faz uma dose acumulativa de 300 mg por metro quadrado. Para quem não faz cardio-onco, a gente sabe que não existe dose de segurança de antraciclina, mas o risco aumenta muito depois de 350, 400, 450 miligramas. Então, 300 miligramas por metro quadrado, embora seja uma dose permitida, não é exatamente inócuo, né? E a outra coisa é a radioterapia do mediastino, né? Aqui, de novo, aquele eco para a gente passar rápido, né? E aí vem a questão da doença valvar relacionada ao tratamento oncológico. O grande vilão é a radioterapia. A gente sabe que a radioterapia é o grande fator de risco para essas lesões valvares. A quimioterapia, talvez, quem sabe, o uso de antraciclina pode aumentar o risco da lesão valvar, mas geralmente ampliando o risco de uma radioterapia, dificilmente como a antraciclina como a causa da lesão valvar. A antraciclina pode estar relacionado à dilatação cameral e disfunção de músculo papilar, mas a lesão da válvula é pela radioterapia e o longo período de latência. Isso é uma coisa que a gente vem observando. Esse é um artigo de 2018 do New England que fala sobre sobreviventes do câncer. Enquanto a gente estava preocupado lá na década de 70, que eu nem era nascido, em falar na luta contra o câncer, no tratamento... Pô, na Patrícia. Então, o que acontece? A gente estava preocupado na luta contra o câncer, o tratamento máximo contra os tumores, os tratamentos super agressivos. Hoje a gente começa a acumular cada vez mais sobreviventes. Então, cada vez mais a gente tem tratamentos com bons resultados, seja cirurgia, seja quimioterapia, seja radioterapia, seja imunoterapia, seja qualquer coisa dessas, e essas pessoas estão vivendo mais. Graças a Deus estão vivendo mais. E, na medida que estão vivendo mais, a gente está se deparando com essas complicações tardias. A radioterapia, no momento que ela incide sobre a válvula cardíaca, sobre o endotélio, né, ela vai estimular uma série de mediadores inflamatórios que vão produzir essa proliferação do fibroblasto. Tá? Aqui, então, está a radioterapia torácica. Ela pode causar doença coronariana, isso é muito comum, tá? Mas a gente também tem a nossa questão valvar. Né? O substrato da lesão valvar relacionada à radioterapia? Espessamento da válvula e disfunção, lesão do endotélio com a produção das citoquinas inflamatórias, fibrose progressiva, trombose vascular, espessamento fibrocálcico da válvula, maior frequência de envolvimento das válvulas aórtica e mitral. Tá? Então, são as mais comumente. E aí vem um intervalo de tempo de 20 anos. Esses dias eu estava vendo uma publicação sobre efeitos tardios do câncer e falou, olha, a doença valvar não é um problema num segmento de 5 anos. Sim, com 5 anos nada aconteceu, com 5 anos está tudo bem, mas a gente começa a falar num comprometimento depois de 10, 15, 20, 25 anos, e aí a coisa se torna realmente severa. Então, após 20 anos, espessamento valvular 60%, disfunção 6%, não é um número desprezível. Tá? Fator de risco, radioterapia no hemitórax esquerdo, mama nas técnicas modernas pega muito pouco, porque no máximo tangencia a parte anterior. Tumor próximo ao coração, e o nosso grande exemplo que faz radioterapia de tumor próximo do coração é a doença de Hodgkin com envolvimento mediastinal. Dose de radioterapia acima de 30 grays, geralmente a gente faz em torno de 30 grays na doença de Hodgkin. Paciente mais velho, tempo desde a irradiação, quanto maior o tempo, maior o risco. Tá? Pessoas com outras questões cardiovasculares, acaba que de alguma forma se soma esse sintoma, esse risco. Teste diagnóstico, basicamente o eco transtorácico, o eco
transesofágico tem uma definição melhor, tá? Outros métodos já são da especialidade mesmo do cardiologista. Isso aqui a gente vê a evolução das técnicas da radioterapia indo do A para o D ou do E para o G. A gente observa que nas técnicas antigas era chamada radioterapia em manto, que a gente irradiava toda aquela área do hemitórax, todas as cadeias nodais, e a gente hoje em dia faz aquele campinho ali chamado campo envolvido. Então, a gente tenta irradiar exclusivamente essa área de linfonodos comprometidos. Então, com isso, a gente espera que no futuro a gente vá ter menos eventos cardiovasculares. Infelizmente, a gente ainda hoje tem esses pacientes que foram tratados na década de 2000, tá? Com radioterapia em manto, né? Essa mudança aconteceu durante a década de 2000. Esse aqui é outro exemplo, a gente vendo como é que uma técnica mais moderna você consegue poupar uma boa área ali do coração. Tá? O terceiro caso, que eu vou passar muito rápido, é uma mulher de 58 anos, desconforto abdominal de 3 vezes de evolução, diarreia, rubor facial, já ficou fácil saber o que ela tem, né? Lesão, exame de imagem, lesão expansiva na topografia do apêndice, múltiplos nódulos hepáticos. Foi feita a biópsia, tumor neuroendócrino, grau 1, né, o chamado tumor carcinoide que a gente tem. Uma coisa que é importante a gente saber é a relação entre o 5-hidroxiindol acético na urina de 24 horas em miligramas e em micromol. Né? Então, os guidelines falam em micromol, mas tem que fazer a correção ali do miligrama para micromol. Aqui está um valor já um pouco aumentado, o valor normal vai até 9, ali está em 15. Aí está os múltiplos nódulos hepáticos e a biópsia de tumor neuroendócrino. Como não tem patologista, a gente pode passar com mais tranquilidade. Essa paciente foi operada, é um ponto bastante polêmico, se deve ou não operar o tumor neuroendócrino metastático, né, em termos de operar o tumor primário. A gente opera muito numa de evitar complicações locais. Iniciado o uso de lanreotide. Lanreotide é um inibidor da somatostatina, tá? Análogo da somatostatina. Houve um controle inicial dos episódios de diarreia e rubor facial. Em julho de 24, voltou a apresentar diarreia, então entender que o tratamento do tumor neuroendócrino metastático é um tratamento paliativo que a gente vai tratando e o paciente eventualmente vai progredir doença em algum momento. Não é um tratamento com proposta curativa, embora seja um tumor de baixo grau, um tumor metastático. PET com dotatato. Antigamente a gente não tinha, a gente fazia o octreoscan, agora não existe mais o octreoscan, é um PET-CT com dotatato, enfim, é uma coisa que às vezes a gente... Puxa, mas e o octreoscan? Não, o octreoscan não faz mais. Tá? Mostrou captação na lesão hepática, linfonódulo no reto peritônio, o aumento do 5-hidroxiindol acético. Num primeiro momento, a gente tentou reduzir o intervalo entre as doses do lanreotide, de modo a tornar mais intenso esse bloqueio. Ela seguiu apresentando diarreia e rubor facial. Em março, aumentou mais ainda o 5-hidroxiindol acético. Foi começado o everolimo. Em maio de 25, o eco revelou o espessamento da válvula tricúspide com regurgitação severa. Então, a gente está evoluindo com um quadro de síndrome carcinoide cardíaca. Né? A doença carcinoide cardíaca ela vai se caracterizar pelos depósitos fibrosos nas válvulas cardíacas do lado direito. Então, enquanto a gente fala sobre endocardite marântica, enquanto a gente fala sobre efeitos de radioterapia predominantemente nas válvulas do lado esquerdo, as lesões do tumor neuroendócrino. Por quê? Porque são doentes metastáticos para o fígado, que é lançado a serotonina direto na circulação e a gente atribui o efeito da serotonina e de outros mediadores à lesão valvar. Tá? Geralmente são tumores de grau baixo ou intermediário. A doença carcinoide cardíaca traz um prognóstico pior para o paciente. Tá? E a evolução para a insuficiência cardíaca. Essa é uma série de casos de 165 pacientes, tá? Falando em doença carcinoide cardíaca em 25% dos pacientes com síndrome carcinoide, quase 50% com mais de 300 micromol do 5-hidroxiindol acético, 71% com aumento do NT-proBNP, que eu olho para a Tatiana e ela olha para mim. Sobrevida mediana da síndrome carcinoide, 8,9 anos. Sobrevida mediana da
doença carcinoide cardíaca, 4 anos e meio. Então, o desenvolvimento da doença carcinoide cardíaca aponta para uma piora do prognóstico desses pacientes. Tá? Isso aqui eu já falei, geralmente a gente vai ter uma insuficiência tricúspide assintomática, e aí vem a grande questão, que é o rastreio desses pacientes, né? Idealmente, o paciente com carcinoide, ele deve ser avaliado quanto à presença de doença valvar. Então, os parâmetros dos guidelines vão ser o 5-hidroxiindolacético maior do que 300, o NPT-proBNP maior que 260. Quando a gente tem a facilidade de fazer eco, a gente já faz o eco direto, né? Nessa doença, a gente tem alguns objetivos, né? Controle do volume tumoral e da síndrome carcinoide. Então, por isso que a gente tenta, a todo custo, controlar essa síndrome carcinoide. Por quê? Porque talvez seja a forma de você expor menos o coração aos mediadores. Controle dos sintomas da insuficiência cardíaca com diurético, tá? E a discussão sobre a abordagem cirúrgica desses pacientes. Embora a gente seja uma doença incurável, a gente tem pacientes com uma evolução clínica bem arrastada. Então, a discussão com o time cardiológico sobre a cirurgia é de bom tom. Tá? Gelson, um minutinho. A gente tem ainda o Guilherme. Conclusões. A lesão valvar pode preceder o diagnóstico do câncer, ela pode estar associada ao diagnóstico do câncer, pode complicar o tratamento oncológico ou pode surgir muito tempo depois. Então, a doença valvar, ela deve ser vista dentro do contexto da cardio-onco como um tema central. Tá? Questão de elevado grau de suspeição. Quando eu tinha sido convidado para falar sobre doença valvar, eu falei, Deus do céu, o que eles querem de mim? Então, é um tema que a gente precisa estar o tempo todo atento. Nas nossas sessões de cardio-onco, são infrequentes os doentes valvares, né? Mas eles têm uma importância bem grande. Sobrevivente de longo prazo, é aquela coisa de cada vez mais as pessoas vivendo mais e cada vez mais essa questão da cardio-onco, né? E a abordagem multiprofissional das diversas especialidades da cardiologia, da oncologia e da área multiprofissional, que também deve ser lembrada sempre nesses contextos. Obrigado a todos. Obrigada. Vamos lá.